com a mão no coração, então vamos falar com Jesus agora. Ó meu Deus, nós já fizemos essa oração em forma de adoração. Obrigada. Nós te adoramos de todo o nosso coração, rendemos graças, nos sentimos tão honrados em poder estar aqui. É uma honra te servir, andar nos seus caminhos, te conhecer, ter o Senhor como nosso Deus, que nos dá esperança, que nos ajuda a ver além, que nos ajuda a caminhar, que nos dá força. Ó Deus, como é bom te conhecer, o que seria de nós sem o Senhor? Somos gratos, Senhor, eu sou grata por te conhecer, por saber que meu nome está no livro da vida, por ter uma vida sendo construída no Senhor, por não ter medo do futuro exatamente porque te conheço e sei que quem está nas suas mãos não precisa temer nada. Obrigada pelo privilégio de te servir e estarmos aqui. Eu consagro essa reunião ao Senhor e cada pessoa que de forma determinada, fiel, consistente, não se deixou levar pelas circunstâncias, mas ela veio, ela está aqui. Não foi mais fácil para ela, não foi mais fácil, mas ela tem sido estável, continuista, consistente. E pessoas consistentes atingem o propósito. Elas vão além. Perdoa as nossas falhas e os nossos pecados, Senhor. O que nós falamos, pensamos, fizemos, que tem entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Perdoa-nos. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do Teu sangue sobre todos que estão aqui, sobre todos que estão na transmissão. Visita lares e famílias. Passa do Teu sangue sobre cada templo. Ó meu Deus, visita os líderes, visita o nosso povo em todo lugar, e que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade, e que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, indiferente à mensagem, mas que todas sejam alcançadas e poderosamente abençoadas, transformadas, tocadas. Ó meu Deus, libertas, revigoradas. Eu não sei o que acontece com cada uma, como foi o dia, mas eu quero repreender toda seta demoníaca, todos os dardos demoníacos, toda a força demoníaca, toda a força maligna, setas demoníacas. Eu repreendo em nome de Jesus todo mal que se levantou para roubar essa mente, esse coração, para roubar a reunião. Eu repreendo em nome de Jesus todo peso, desânimo, opressão, incredulidade, dúvidas, seja lá o que for que oprime essa vida. Eu ordeno, saia em nome de Jesus. Inveja, maldade, olho gordo, peso, saia em nome de Jesus. Angústia, tristeza, confusão mental, eu repreendo em nome de Jesus. Espírito de enfermidade que atinge o corpo, a alma e o espírito, dores, saiam em nome de Jesus agora. Espírito demoníaco que sequestra as mentes, que toma as mentes, espíritos demoníacos que sequestram as mentes, que tomam as mentes, eu dou uma ordem, saiam em nome de Jesus agora, em nome de Jesus. Todo mal que tem lançado uma confusão mental, sequestrado mentes, dominado mentes, eu dou uma ordem, saia em nome de Jesus agora. Eu repreendo todo domínio maligno sobre mentes e corações, todo mal que ainda tem poder sobre mentes e corações, eu ordeno, saiam em nome de Jesus agora. Passa do Teu sangue, Senhor, sobre vidas, mentes, corações, sobre essa reunião. Reveste de força, liberta,
Levanta com grande poder, meu Pai. Levanta agora. Eu peço um povo forte, animado, um povo curado e restaurado, um povo, meu Deus, que olha para o alto e não para os lados nem para trás. É um povo que tem esperança, um povo que crê, um povo fortalecido na fé, um povo, meu Deus, que confia no Senhor e que olha para o Senhor e dá crédito à sua voz e não dá crédito e não é liderado por sentimentos, emoções, não é conduzido por sentimentos nem emoções, mas um povo forte, um povo estável, continuista, consistente, determinado, corajoso, ousado, focadíssimo. Um povo, meu Pai, que entendeu que fé é foco e se mantém focado independente das circunstâncias. Um povo que não é liderado por pensamentos nem sentimentos, mas que é liderado pela sua palavra, pelo teu Espírito. Ó Espírito Santo, lidera mentes e corações, controla o teu povo, levanta um povo determinado, persistente, porque nós fazemos parte de uma linhagem de campeões. Nós temos o sangue do maior vencedor em nós. Que essa pessoa possua esse Espírito e creia e se levante de forma consistente e creia na sua palavra. Eu peço unção, meu Pai, que venha restaurar cada vida que aqui está. Restaura a igreja, restaura o teu povo, restaura a fé, restaura o ânimo, restaura a visão, restaura, Senhor, restaura. E assuma o controle desta reunião. Eu preciso de graça, de unção, de inspiração. Eu preciso do Senhor conduzindo tudo aqui. E que todos sejam revestidos de grande poder. E que ao saírem, cada pessoa que ao sair daqui, saia com outro espírito, uma outra visão. Ó meu Deus, pronta para viver a diferença, para se impor na vida de uma maneira completamente diferente. Se impor como um vencedor, como alguém que sabe quem é e que tem convicção de que tem valor para o reino e que pode fazer muito mais do que jamais imaginou e viver muito mais. Que essa pessoa saia daqui com um espírito tão forte que ela se imponha diante do inferno, diante dos problemas, e que ela jamais seja vencida pelos problemas, que nada venha vencê-la, mas que ela tenha a capacidade de vencer, seja lá o que for, que cruzar o caminho dela, que ela se imponha, meu Deus, de forma forte, corajosa e decida no espírito dela: eu não serei vencida, eu jamais serei vencida por absolutamente nada. Nada vai controlar a minha vida, nenhum problema, nenhuma dor, nenhum sentimento, nenhuma droga, nada vai controlar a minha vida, mas serei controlada pela tua palavra. Eu agradeço por tudo, meu Pai, e peço uma grande obra que hoje, ontem já foi, nós temos hoje e agora, e nós precisamos do Senhor hoje e agora, e nós estamos aqui para viver esse hoje, estamos aqui para desfrutar desta unção agora. Então assuma o controle, porque não tem sentido estarmos aqui sem o Senhor. Tem misericórdia de nós. Assuma o controle com poder e fala com a gente. Obrigada, amém. Obrigada, Senhor, por tudo, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2019. Emanuel, Deus é comigo. Deus é conosco. E eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. Fale comigo: sementes poderosas. Agora diga: Deus é o nosso grande incentivador.
Em Josué 1:6 e o 7 e o 9, nós encontramos: esforça-te e tem bom ânimo. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Ânimo. Nós encontramos Jesus falando, eu separei esses, mas poderia dar tantos outros. A palavra ânimo, ela é muito forte. Nós encontramos Deus dizendo: ânimo, tenha bom ânimo, anima, não temas, tenha bom ânimo, vá, tenha bom ânimo. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando ele diz, vocês podem passar por aflições, mas a partir do momento que eu venci o mundo, então vocês têm a mesma unção para vencer, seja lá o que for. Bom ânimo. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Isso para mim é tão forte. Jesus olhou para o paralítico e disse: tem bom ânimo. O rapaz estava preso numa maca. Tem bom ânimo. Isso não vai ficar assim. Teus pecados estão perdoados. Depois ele diz: levanta e anda. E o homem teve a vida completamente transformada. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Imagina uma pessoa doente por anos, empobreceu por conta disso, e de repente alguém chega para ela quando parece que não há mais nada a ser feito e diz: tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Em Mateus 14:27 diz: mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eles enfrentavam uma tempestade terrível e parecia que ali seria o fim. Ou seja, nós vimos diversas situações, diversos enfrentamentos. Não importa se é doença, se é uma tempestade, uma aflição, uma tribulação, seja ela qual for, tem um bom ânimo para mim e tem um bom ânimo para você. Bom ânimo. Sou eu, não temas. O que nós ouvimos de Deus é exatamente isso. Bom ânimo. Você pode se animar. Bom ânimo. Não temais. Em Romanos 15:4-5 diz assim: pois tudo, fala comigo, tudo. Isso. O que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, então quanto mais eu recebo a palavra de Deus, eu estou lendo a palavra de Deus, tudo que foi escrito para isso, para nos ensinar como nós devemos enfrentar a vida. Às vezes a gente, estudando o que aconteceu no passado, como foi a vida dos heróis da fé, a sensação que nós temos é que parece, e eu já ouvi gente dizer isso, e eu mesma já tive essa sensação, de que em algum momento para eles
Parece que não foi tão difícil quanto é agora. E não, porque, por exemplo, os que viveram antes de Jesus, nós estamos na graça, nós temos essa unção sobre nós, e nós temos esse favor que nos acompanha e que nos ajuda o tempo todo. Nós temos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Então, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar e mostrar. Está vendo? Eles venceram, eles superaram. Noé, no tempo dele, onde só ele fazia a vontade de Deus e temia a Deus, só ele. E, no entanto, ele venceu. De forma que, por meio da perseverança, fala comigo, perseverança, e do bom ânimo, isso, procedência das Escrituras, porque é das Escrituras, é da palavra de Deus que eu tiro essa perseverança e esse ânimo. Mantenhamos a nossa esperança. O Deus, vamos juntos, o Deus que concede perseverança e ânimo. Então, Deus nos dá perseverança e ânimo. Então, nós temos essa graça, esse favor, nós temos esta unção para perseverarmos e para permanecermos animados. Nós temos essa unção. Então, quando uma pessoa está lá desanimada, não é porque ela não tem essa unção, é porque ela simplesmente não usa as armas que ela tem, as ferramentas que estão à disposição dela. Porque as nossas emoções são traiçoeiras, os nossos sentimentos traiçoeiros, e o diabo, que veio para matar, roubar e destruir, ele sabe que se tem uma arma letal, é essa. Ele lança um espírito, uma seta de desânimo. E a pessoa se entrega, ela para de perseverar. Mas nós temos à nossa disposição essa unção de perseverança e ânimo. Está aqui, ó. O Deus que concede, diga, Deus concede. Perseverança e ânimo. Deus concede. Dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Então, nós temos esta unção. Uma unção que nos dá poder para perseverar e permanecer animados. Quando uma pessoa se entrega ao desânimo, não é porque ela não tem esta unção, esse poder dentro dela, é porque ela simplesmente não usa as maravilhosas ferramentas que foram deixadas, colocadas à nossa disposição para que pudéssemos vencer todos os dias as batalhas, os desafios, que muitas vezes são muito maiores dentro de nós do que fora. Às vezes a maior guerra que você está enfrentando num dia não é o que está acontecendo fora, mas é o que está acontecendo dentro de você. E quando você não supera, porque é proveniente das Escrituras, que você, por meio das Escrituras, que você consegue se manter perseverante e com bom ânimo. Porque eu sei o que está escrito. O próprio Deus disse isso continuamente. Tem de bom ânimo. Ânimo. Muito bom ânimo. Ânimo. Esteja animado. Se tem uma coisa que Deus trabalhou, e o Senhor Jesus deixou bem claro, é que Ele quer o povo dele animado. Falar animado. Diga, Deus me quer animado, animada. Isso. Não existe nenhuma passagem nas Escrituras que nos dá margem para cedermos ao desânimo. Muito pelo contrário. Ainda que os problemas cheguem, nós temos unção
de perseverança e ânimo. Nós temos o poder, esse poder que nos capacita a perseverar e permanecer animado. Todos animados. Ah, mas eu me sinto desanimado. Você se sente desanimado, você pode sentir muitas coisas. Mas você não é liderado, ou pelo menos não deveria ser, por nada disso, mas pelas Escrituras, que dá toda a garantia de que aconteça o que for, nós podemos superar qualquer coisa. O diabo não é mais forte que nós, os problemas não são maiores que Deus, a vida que nós recebemos é uma dádiva, o amor de Deus foi derramado em nós, há um cuidado contínuo para com a nossa vida, nós temos anjos ao nosso redor, nós temos a garantia de que tudo vai terminar bem, as coisas podem se levantar, muitas coisas se levantam. Você pode acordar numa segunda-feira como essa, com as suas emoções perturbadas. E aí você decide se você vai ceder a essas emoções ou se você vai continuar perseverante e cheio de ânimo por tudo que você sabe que está escrito. Em Deus faremos proezas. Bom, eu tenho todos os motivos para me sentir animado e perseverar de forma confiante. Onde estão todos que começaram os 52 dias? Onde estão? Será que é isso que nós queremos para a nossa vida? Será que é esse o espírito? Viver uma vida inteira como o grupo original, aquele grupo que saiu do Egito. A cada dificuldade, eu vou parar, eu vou desistir, é difícil demais, a minha vida não vai. Tudo que Deus fazia não era o bastante, eles simplesmente tão cegos, não conseguiam enxergar a ação de Deus o tempo todo. A mão de Deus estava sobre eles, em cima, embaixo, dos lados. Eles viam a nuvem, a coluna, o maná, a água, o anjo, o cuidado, e não viam. Eles viam e não viam. Estava lá. Mas cada problema se tornava maior que tudo aquilo. Problemas pequenos. Eles agigantavam. E por qualquer coisa estavam dispostos a jogar tudo para o alto. Por quê? Porque eu queria água, eu queria outra comida, eu queria sempre coisas tão insignificantes. Bom, mas eles queriam uma bela e maravilhosa terra. Eles queriam algo muito maior, mas não conseguiam superar coisas minúsculas. Eu falei esses dias, ainda para minha família, se vocês não conseguirem superar coisas pequenas, não fiquem orando a Deus, pedindo, me dê mais, confie mais, por favor, me dê mais, que Deus vai dizer a vocês, para quê? Para matar vocês? Vocês não conseguem superar coisas minúsculas. Sabe uma coisa que às vezes me incomoda? E eu falo muito isso em casa. Às vezes as pessoas até suportam um problema, mas quando elas começam a ser honrados,
honradas, e elas estão sendo honradas, elas não suportam a carga da honra. Porque você está sendo honrado, você atrai olhares de inveja, incômodo. E a pessoa, às vezes, até ela passa pela batalha e o fracasso dela não vem na batalha, vem na vitória. Ela fracassa na vitória. Quando ela está abençoada, ou ela se distrai de Deus, ou ela simplesmente não sabe ser honrada. Ela não tem, ela tem graça, mas ela não tem estrutura emocional, ela não faz uso de todo esse favor, essa unção, para ser honrada e promovida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você já se perguntou, você poderia responder para si mesmo, se você tem estrutura para ser honrado? Ou quando você começa a ser honrado, por exemplo, um testemunho que você dá, você desfalece? Eu já ouvi gente dizer assim, eu não vou dar testemunho que eu tenho medo. Eu tenho medo. E eu fico de verdade incomodada. E eu tenho um problema com isso, porque eu nunca vou aceitar uma coisa dessa. O diabo determina o que eu vou fazer, eu não vou fazer. O medo do diabo, o medo de inveja, o medo de incômodo, o medo de cara feia, o medo de qualquer ataque. Que soldado é esse? Eu quero, vem o Senhor, me restaura, Senhor, confia mais nas minhas mãos. Deus começa a confiar, Ele começa a ver, como Ele disse para Israel, eu não vou dar de uma vez, eu vou dar aos poucos para vocês. Vocês não têm estrutura para receber tudo de uma vez. Isso mostra que Deus poderia dar de uma vez, mas Ele não pode. Porque um pouco que Ele começa a fazer na vida de algumas pessoas, elas já deixam bem claro que elas não têm estrutura emocional. Elas cedem para todas as coisas que vão rodeando a vida delas, como as setas, os sentimentos. Às vezes bate um sentimento de insatisfação, aquelas perturbações, coisa que eu falo muito ainda. As pessoas precisam tomar cuidado, porque o diabo sequestra mentes. Exatamente porque elas dão lugar. E aí elas não raciocinam direito, elas pensam bobagens, e elas fazem bobagens. Nós fomos munidos, supridos de toda unção para perseverar e nos mantermos animados, encorajados. Nós recebemos o espírito de coragem, de equilíbrio, de amor. A Bíblia diz que Ele nos deu. Então nós temos disciplina dentro de nós. Se nós quisermos atuar de forma disciplinada, nós podemos. Nós recebemos a unção para perseverar. Se nós quisermos perseverar, nós vamos perseverar e ir até o fim. Nós recebemos uma unção de ânimo. Se nós quisermos permanecer animados por tudo que nós temos ouvido e recebido de Deus, nós vamos permanecer. Nós recebemos de Deus um espírito de coragem. Então, assim, o medo não tem que fazer parte da nossa vida, e eu não tenho que ter medo de nada, eu tenho que simplesmente temer a Deus e seguir meu caminho. Eu recebi um espírito de amor, então eu posso superar ofensa, eu posso superar sentimentos miseráveis, eu posso perdoar, eu posso tudo. Se eu decidir, porque está à minha disposição, mas foi-me dado livre arbítrio. Se eu decidir que vai ser conforme eu estou aprendendo, vai ser. Mas se eu continuar sendo liderada por tudo que acontece,
comigo. E se eu continuar me deixando levar pelos fatores externos e por sentimentos que brotam, eu vou viver uma vida infeliz, uma vida miserável, uma vida sem vitória. Que é o que eu vejo muita gente. Tem gente vivendo uma vida que não era para ser. E sabe o que para mim é mais lamentável e... É lamentável. É quando você vê que aquela pessoa já fez aquela mesma coisa de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e não sei nem quantas vezes mais, e ela quebrou a cara todas as vezes, e ela simplesmente continua fazendo de novo. Com a ilusão e o terrível engano de que agora vai funcionar. Para pensar. Nós temos tudo à nossa disposição. Nós temos unção para construirmos uma vida sólida e poderosa. E o que nós estamos fazendo com o que nós temos recebido? Deus vem, o Espírito Santo vem e diz, ó, é isso, esse é o caminho. Eu estou recebendo a palavra, eu não estou em desvantagem. Eu estou recebendo a mesma coisa, a mesma palavra. Eu tenho, e se ninguém pregar para mim, eu posso comprar uma Bíblia e eu mesma receber a palavra. Está à minha disposição todas as promessas. Agora, Deus trabalha de forma individual. E Ele espera que eu creia e que eu me posicione e que eu faça uso de toda a unção, graça, favor, ferramentas que Ele está me dando. Eu estou te dando. Eu estou dando para você poder... Você tem, você pode lutar, você pode vencer essa guerra, isso aqui, você pode vencer isso aqui. E eu simplesmente decido não usar. E desistir, como se isso fosse acelerar o processo na minha vida, ou fosse mudar alguma coisa. Não? Assim, Deus não vai me dar vitória porque eu me coloquei como uma vítima. Se eu decidir jogar minha vida para o alto e fazer uma bobagem com a minha vida, eu vou fazer. Pronto, fiz, acabei com a minha vida. Deus, por quê? Você escolheu esse caminho quando você tinha um outro. Você escolheu acreditar mais nos seus sentimentos do que na minha palavra. Você escolheu isso. Quantas pessoas que eu encontrei no meu caminho se sentindo injustiçadas, em desvantagem, vítimas da vida, com aquela história que todo mundo já sabe. O mundo me deve, a família me deve, Deus me deve. Quantas vezes eu vi gente que nunca lembrou de Deus, mas na hora do fracasso, por que Deus permitiu isso? Agora eu lembro de Deus. Eu nunca lembro de Deus. Mas quando uma perda chega na minha vida, então Deus é culpado. Deus está me enviando a palavra, como muitas vezes Ele envia amorosamente. Eu me encanto com a longanimidade de Deus, porque às vezes a gente quer que Deus já trate
com quem precisa ali, que a gente vê, meu Deus, até quando? E Deus é tão amoroso e tão longânimo. E eu vou para as Escrituras e vejo, quando Deus falou com Abraão, ele disse, ó, não é hora, a iniquidade ainda não chegou na medida completa, eles não pecaram o bastante. Eu ainda estou dando chance para esse povo olhar para mim. Deus é tão justo, tão misericordioso, que Ele estica o elástico até, dando oportunidade para a pessoa, ei, enxerga, ei, veja, esse seu sistema não funciona, essa sua mentalidade está te afundando, essa sua visão está afundando com você, ei, isso não vai funcionar. E Ele manda de novo a palavra, e Ele manda de novo, e Ele manda de novo, e Ele vai enviando, ei, eu te dei uma unção para perseverar e ter ânimo, não me venha dizer que você não consegue perseverar, não me venha dizer que você não consegue se manter animado, que você tem que ser a pessoa mais mal-humorada, carrancuda, amarga da face da terra, sendo que se você recebeu Jesus e tem o Espírito Santo, você tem um espírito de perseverança, você tem um espírito de bom ânimo, você pode se animar e continuar. Você pode. Agora, a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Eu gostaria que as pessoas seguissem à risca o que elas aprendem e colocassem em prática, mas não é assim. Algumas são tão teimosas, rebeldes, turronas. Outras são tão insanas, tão insensatas e tolas, que elas continuam acreditando que do jeito delas, que nunca funcionou, uma hora vai funcionar. E aí, quando não funciona, elas se retraem, algumas entram para o seu auto-isolamento induzido, se colocam como vítimas, e mais uma vez, alguém tem que me dar alguma coisa. Não. Tudo que você precisa está em Pedro. Pedro disse, tudo que nós precisamos, com seu divino poder, nos deu tudo o que precisamos para a vida. Tudo que você precisa para ter uma vida gloriosa e uma vida abençoada, você tem. Ninguém tem que te dar nada. Ninguém. Não vai vir das mãos, pode vir da mão de alguém, porque Deus, você creu, e Deus usa pessoas. Deus usa. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós temos tudo que nós precisamos. Então você é capaz de vencer. Você tem unção para vencer. Diga, eu tenho unção para vencer. Sim, você tem. Diga, eu tenho unção. Diga, eu faço parte de uma linhagem de campeões. Diga, o sangue do maior vencedor corre em mim. Diga, eu não estou em desvantagem. Eu não sou uma vítima. Não é mais difícil para mim. Ninguém me deve nada. O diabo não é mais forte que eu. Eu tenho poder e autoridade. Eu tenho toda a unção que eu preciso para viver nesta terra por cabeça, vitorioso, mais que vencedor. Compreendeu? Você tem, eu tenho também.
nós temos. Nós não temos que nos esconder atrás de passado, atrás dos problemas, atrás das dificuldades. Não. Esperar que a solução da nossa vida vai vir da mão de alguém ou do Estado. Não. Deus não nos criou para nós dependermos de homens, dependermos do Estado. Deus nos criou para nós dependermos dEle. Diga, eu nasci para dar louvor a Deus e depender de Deus, confiar em Deus, temer a Deus, somente a Deus. Compreendeu? Aí o que acontece? Ao invés de eu pegar isso e segurar com força, eu acabo pegando a mentalidade do diabo, eu acabo cedendo para pensamentos negativos e me comportando de uma maneira completamente diferente daquela que eu recebi de Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de quem? Deus é fraco? Desanimado? Desiste? Quando precisou recomeçar, ele recomeçou? Deus é determinado? Ele é grandioso? Você foi feito à imagem e semelhança de quem? Você se parece com quem? Qual é o seu Pai eterno? Você tem o DNA de quem? Quando você recebeu o Espírito Santo na sua vida, ele fez de você e de mim o templo dele. Então nós recebemos visão de quem? Nós temos a mente de quem? De Cristo. Ou eu vou acreditar em tudo que eu estou lendo e aprendendo, ou eu só estou perdendo o meu tempo. Você, o que Deus, quando fez tudo que existe, chamou o homem e disse para ele o quê? Seja submisso, subserviente, controlado, dominado, ou ele disse, domine. Ele mandou fazer o quê, gente? Você foi criado para quê? Então você foi chamado para prevalecer sobre tudo. A Bíblia fala que nós temos unção para sermos mais fortes que o homem forte. Mais valentes que o valente. O Senhor já deixou claro que o reino de Deus ganha força, que nós temos que botar força. E essa força tem a ver com a fé, aquilo que nós acreditamos, e nós vamos contra tudo que cruza o nosso caminho. Você e eu, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia fala ainda em Efésios, no caráter, na verdade, na santidade. Nós temos a natureza de Deus. Quando Jesus veio, unigênito, único da espécie, ele veio para levantar uma nova raça,
um novo tipo de humanidade, para mostrar como é que deve ser feito. E como é que Jesus andou aqui, como um fraco, perdedor, submisso aos problemas, ou como uma grande autoridade, que a história se divide entre antes e depois dele. Então, em toda a palavra de Deus, nós encontramos o encorajamento. Deus nos encoraja o tempo todo a seguir ousadamente com a fé. E todo dia plantar a semente da fé. Agora, que tipo de semente nós temos plantado? A semente precisa vir primeiro. Escolher bem a semente deve ser o primeiro passo. Que tipo de semente eu tenho plantado? Você está plantando? Com certeza está. O quê? Que tipo de semente você tem usado? Porque é interessante que as pessoas não gostam da colheita que elas estão tendo. Mas quem jogou a semente lá foram elas. Elas. Você tem plantado sementes de poder ou de fracasso? De coragem ou de covardia? De avanços ou de inércia e passividade? De fé ou de incredulidade? Quais as sementes que nós temos plantado? A Bíblia diz em Gênesis 8, 22, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Em Gálatas 6, 7, diz, não se deixe enganar. Por quê? Porque as pessoas se enganam. Elas se enganam, ninguém pode zombar de Deus. E Deus chama isso de zombaria. Você está rindo na minha cara, tá zombando da minha cara. Você vai lá e planta uma coisa diferente daquela que você diz que quer colher. E depois vem cobrar de mim. Por que eu estou passando por isso? Palavras, atitudes, escolhas, decisões são sementes. Eu não mudo a minha maneira de falar. Eu continuo mantendo as mesmas escolhas. Eu continuo tomando as mesmas decisões, mas eu quero uma vida diferente. Alguém tem que me dar uma vida diferente. Não é assim que funciona. Não se deixe enganar. Você vai se enganar. Que você vai viver do seu jeito e no final vai ter tudo como você quer. Não. Se você quer a vida que diz que quer, se você apresenta um estilo de vida ou algo que você quer atingir, você precisa usar esta semente, esta condução, esta escolha que vai te colocar nesse lugar, nesse patamar, nessa condição. Não se deixe enganar, você vai se enganar. Esses dias eu falei algo para alguém que presta serviço para mim, que eu estou vendo essa pessoa, assim, trocando 6 por meia dúzia, saindo de um lugar, mudando de endereço, e vai dar certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Aquilo eu não aguentei. Chegou um momento que eu falei, não vai dar tudo certo. A pessoa, não vai, porque a sua cabeça é a mesma, suas escolhas são as mesmas, você só está mudando de endereço. Você é a mesma pessoa. Se nada mudar, nada mudará. Você pensa do mesmo jeito e está agindo do mesmo jeito e está dizendo, uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo, uma hora... Não, mas agora vai dar certo. Por que vai dar certo? Só porque você decidiu dizer que vai dar certo? Bispo, mas não tem que falar que vai dar certo, querido, tem que falar que vai dar certo, mas tem que agir de maneira que faça com que aquilo aconteça como tem que acontecer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sim, eu tenho que dizer que vai dar certo. Mas que adianta eu dizer dia e noite, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E eu estou fazendo tudo o contrário.
contrário. Aí a pessoa quer se defender e ela vira: mas eu estou aprendendo a lição, né? Espera aí, é a 20ª na mesma área, não dá para aprender pelo menos na 5ª vez? Que quebrou a cara, tá bom, 10ª. Quebrou a cara pela 10ª vez na mesma área. Mas eu estou aprendendo. Meu pai. Quantas vezes eu vi gente que ficou velha, sem nunca amadurecer, sem nunca se tornar sábia, e continua batendo na mesma tecla. Agora vai dar certo, agora vai dar certo, agora vai dar certo. Por que vai dar certo? Você está implantando o que você tem recebido? Você buscou uma renovação mental e agora o seu comportamento em cada área tem sido diferente? Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus, porque isso para Deus é zombaria. A pessoa, fala comigo, a pessoa sempre colherá aquilo que semear. Sempre. Ela sempre vai colher aquilo que ela semear. E quando a pessoa acha que não vai ser assim, ela está se enganando e está zombando de Deus. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, quer dizer, eu faço o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho, o que eu quero, eu falo do jeito que eu quiser, eu vou ter o comportamento que eu quiser, ok. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Tanto que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas me convêm. Sim, eu posso me tirar da ponte, eu posso me jogar no pecado, eu posso fazer o que eu quiser, mas convém? Isso é inteligente? Isso é sábio? Sim, eu posso falar o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Tudo bem, você pode mesmo, a vida é tua. E sim, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. Sim, querido, querida, você faz o que você quiser. Mas é inteligente, é saudável, é sábio, é prudente. Onde isso? Suas escolhas, onde? Eu vou falar como Deus, onde? Olha onde os seus caminhos, olha onde as escolhas de vocês levaram vocês. Se eu quero um resultado diferente, eu não posso mais pensar do mesmo jeito, em área nenhuma, na área familiar, na área dos negócios, na minha vida pessoal, privada. Eu preciso decidir. Olha, eu fui assim, eu fiz assim, eu agi assim uma vida inteira. Não foi bom, não funcionou. Eu não quero mais aquele resultado. Você não quer? Então muda a semente. Sofra uma renovação mental, como a Bíblia diz. Você tem unção para isso. E começa a exercitar a prática dessa nova natureza, dessa nova criatura. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, fazer o que é certo. Está com vontade de fazer? Não estou com vontade de fazer. Nem sempre nós temos vontade de fazer. Vamos fazer do mesmo jeito. Porque agora nós sabemos o que nós devemos fazer. E se nós sabemos o que devemos fazer, nós vamos fazer. Não nos cansemos de fazer o bem, de fazer o que é certo. Aquilo que nós já aprendemos, que nós sabemos que é o caminho, é isso, é assim que tem que ser. Ponto final, não tem que questionar. Mas eu não gosto. Mas é injusto. Mas não sei o quê. A Bíblia diz que é assim, então ponto final. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos. Se não desistirmos. Porque eu já vi muita gente
prestes a viver uma colheita abundante na vida e desistir, abandona a lavoura, plantou e cuidou, até um ponto, de repente, abandona. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, você está tendo a oportunidade de fazer certo, faça o bem a todos, faça o que é certo, especialmente aos da família da fé. O homem colhe tudo que semeia. Isso está aqui. Não vai mudar, o homem colhe, nós vamos colher o que nós semeamos. Nada vai ser diferente, absolutamente nada, usando o mesmo tipo de semente. Não vai. A colheita sempre será a mesma. A verdade é que nós temos que tomar uma decisão, chega de insanidade. Chega. Usar a mesma semente vai levar a mesma colheita. É simples assim. Qualquer criança entende isso já. Aliás, elas aprendem já a fazer os plantios delas, que elas pegam lá a sementinha não sei do que, os trabalhos da escola e plantam, elas já sabem, essa é semente de quê? É semente de feijão. Então vai nascer o quê? Vai nascer feijão. Eu tenho netos, eu vi meus filhos fazerem as experiências. Eles eram ensinados, não tinha como. Onde foi plantado o feijão, a sementinha de feijão, ia vir feijão. O resultado será o mesmo até que a semente mude. Até que ela mude. Mas às vezes há uma dificuldade tão grande para entrar na cabeça de que os ímpios têm uma dificuldade para entender coisas, mas um crente que tem um Espírito Santo de Deus, não entender que se nada mudar, nada mudará? Quantas vezes nós falamos, olha, palavras, atitudes, decisões, escolhas são sementes que germinam, elas vão germinar. Provérbios 11, 24. Quem dá com generosidade se torna mais rico. É simples assim. Mas o mesquinho perde tudo. Isso tudo é o poder da semeadura. As pessoas que são generosas, elas são dizimistas, elas são ofertantes, elas semeiam na vida das pessoas. E não é só dinheiro, tempo, amor, atenção, uma carona, um apoio. Elas estão semeando, elas vão longe, não é minha palavra. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. Você é mesquinho? Você vai perder. Você é mesquinho? Não estou nem falando só financeiramente, não. Você é mesquinho? Com você, tudo pode. Para o outro, você só vê seu lado. O generoso prospera. Pessoas generosas, que foram transformadas, a essência, porque você pode chegar com a essência ruim. Mas agora você tem a essência de Cristo. Então você não é mais mesquinho, invejoso. Você não aceita mais esses sentimentos miseráveis da sua vida. E quando eles querem chegar, você, não! Vocês não têm poder sobre mim. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu não sou mesquinho, eu não sou invejoso. Eu não vou olhar só o meu lado, eu não vou viver de forma egoísta, eu não sou uma pessoa egoísta. Eu não aceito isso. O generoso prospera. Quem revigora, outro será revigorado. Você é de revigorar pessoas? Porque aqui está deixando bem claro, você vai colher o que você plantar. Quem engana é enganado. Quem mente, se rodeia, vai ser rodeado de gente mentirosa. E sabe o que é pior? Todo pai que mente, mãe que mente, esse espírito entra nos filhos. Os filhos mentem também. Quando você vê uma criança
que tem o espírito da mentira, ela mente, já se tornou um hábito, ela se tornou um amante da mentira. É muito comum você encontrar, não é, às vezes, mentirinhas esporádicas, crianças que às vezes vêm e falam uma coisa. Estou dizendo aquelas que elas agora, elas falam mentira o tempo todo. Elas mentem e mentem. Eu lido com isso há anos. Os pais mentem. A mãe mente, o pai mente. Aquele espírito habita naquela família. Está lá. Habita lá. Às vezes os pais não pensam que tudo é espírito. Seus filhos podem até não saber, não ver as loucuras que você faz em oculto. Mas existe um espírito reinando. E esse espírito que está tendo poder sobre você vai ter sobre seus filhos. Você abre portas. Isso é bíblico, é material bíblico. Um grande exemplo é o próprio Davi. Quando ele adulterou, foi imoral e matou, o espírito de imoralidade e morte entrou na casa dele. O filho mais velho violentou a própria meia-irmã e dali para diante uma sucessão de assassinatos, mortes. O filho que ele teve, o filho do adultério morreu, o Absalão matou Amon, que mais tarde Absalão foi morto, que mais tarde Adonias foi morto. Ele matou um, teve 4 mortos da família, 4 filhos mortos, e uma filha violentada pelo próprio irmão, pelo próprio filho, irmão, meio-irmão. E assim você vai vendo, você vê a casa do Acabe, todos destruídos. A casa de Jeroboão. Porque é um espírito. Se há um espírito de imoralidade nos pais, vai tomar os filhos. De mentira, vai tomar. Você está transferindo. Há uma transferência. Não importa, seus filhos não sabem, não importa, isso não vem ao caso. Há um espírito reinando. E que é dado legalidade. Então, você revigora os outros, você vai ser revigorado. O povo amaldiçoa quem esconde os cereais, mas abençoa quem os vende no tempo da necessidade, quem não vive de forma egoísta, pensa no outro. Quem procura o bem, encontra favor. Quem procura o mal, será encontrado por ele. Você procurou o mal, é isso que você vai achar. Quem confia em seu dinheiro, cairá. O dinheiro não tem poder de salvar. Mas o justo floresce como a verde folhagem. Quem vai florescer é o justo. Quem procura o bem encontra favor, mas quem procura o mal vai ser encontrado por ele. Você está procurando o mal. Vamos trocar. Está procurando problema? Você vai encontrar. Está criando problema? Isso vai tomar conta da sua vida. Quem causa problemas à família herda o vento. O insensato se torna servo do sábio. A pessoa não aceita estar na condição, eu tô abaixo, mas será que você não é um insensato? O insensato, tolo, vai ser sempre servo de quem é sábio. Quem é o sábio? Qual é o princípio da sabedoria? Temer a Deus. Então, o sábio, na Bíblia, é aquele que teme a Deus. O insensato é o que não teme a Deus.
É o que talvez tem cara de crente, imagem de crente, fala como crente, mas não tem conduta de crente. Quem causa problemas à família herda o vento. Toda pessoa que desestabiliza, que vive para desestabilizar a família, ela vai só herdar. O que vai ser a herança dela? O vento. Tenta pegar o vento. Vamos. Tenta, alguém mais perto que eu, tenta pegar. Tem um ventinho aqui, alguém quer vir aqui tentar pegar o vento? Quem sabe você consegue melhor que eu. Oh, meu Deus, estou bem aqui, eu vou pegar ele agora. Meu Pai. Queridos, assim como um agricultor precisa plantar algumas sementes, se espera ter uma colheita. Nós precisamos plantar boas sementes no campo da nossa família, da nossa carreira, dos nossos negócios, dos nossos relacionamentos, na nossa saúde. E, acima de tudo, na nossa vida espiritual. É preciso colocar semente no solo. E que sementes são essas? Sementes de poder. A Bíblia diz em Eclesiastes 11, 1-6, envie os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Se você planta, você vai ter retorno disso. Por isso que eu preciso ser cuidadosa no usar a semente, as escolhas que eu faço, as decisões, não ser insana, me enganar, que eu vou falar pelos cotovelos, vou ter uma atitude imoral, imatura, negligente e tudo bem. Não. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Reparta, tem uma tradução que diz reparta. Então semeia em todas as áreas que você quer colher. Você quer felicidade? Queria tanto ser feliz? Plante sementes de felicidade. Queria tanto paz? Plante sementes de paz. Não é alguém que vai dar isso para você, é você que planta e você colhe na sua vida. Você quer sementes? Você quer uma vida correta, uma vida bem estruturada? Plante sementes de sinceridade, de verdade. Seja uma pessoa só. Porque Deus não vai honrar pessoas que dentro elas são uma coisa, que fora outra. Não. Ele não vai. Isso foi uma coisa que eu aprendi cedo com Deus. Assim, não fique preocupado com o que as pessoas vão pensar, não fique preocupado com opiniões, se desliga dessa ideia de imagem e faça o que tem que ser feito. Nem todo mundo vai gostar de todas as decisões que você vai tomar, mas agrade a Deus. Não se preocupe em parecer espiritual, não se preocupe se as pessoas vão achar que você é isso, aquilo. Se preocupe em estar onde você deve estar, em ouvir a Deus e se posicionar como Deus espera de você. Se você quer uma vida vitoriosa, seja uma pessoa só. Pague o preço que for. E seja uma pessoa só. Quando as nuvens estão carregadas, vêm as chuvas. Não tem novidade nenhuma nisso. Quando a árvore cai para o norte ou para o sul, ali permanece. Nós somos comparados com a árvore. Uma árvore que cai.
quebra, ela vai secar, vai ficar lá. Será que nós vamos ser a vida inteira uma árvore caída, que permanece no mesmo lugar, porque caída vai permanecer? Eu preciso me levantar. Eu vou ser a vida inteira uma árvore que está ali, ó. Quebrou, caiu e ficou lá. Ou seja, algo que está só atrapalhando a passagem de alguém, só ali para atrapalhar. Ou eu vou ser uma árvore frutífera, que vai fornecer fruto, sombra. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Isso serve para tudo. Para tudo. Estou esperando que as pessoas me tratem bem para eu tratá-las bem. Estou esperando que tudo fique perfeito na minha vida para eu ser feliz e levantar e dar bom dia e tratar as pessoas bem. Eu estou esperando que tudo fique facinho para eu começar a dar meus passos de fé e colocar meus projetos em andamento. Ou seja, tem gente que está aí, ó, esperando as condições perfeitas para tomar decisões, para dar passos de fé, para serem as pessoas que Deus as chamou para serem. Quantas pessoas que estão aí esperando alguma coisa mudar, para elas mudarem. Você muda, você evolui, você avança, você cresce, você progride. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe, não vai colher, nem está plantando o que deve plantar. Assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eu posso não estar entendendo, mas eu tenho uma palavra de Deus, eu confio em Deus, e eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que plantar, semeia pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. Essa palavra é tão ampla para tudo na vida. Eu tenho que continuar plantando a boa semente. Isso aqui serve para tudo. Mas você pode levar para a sua área profissional, para a sua vida. E não ficar aí esperando que alguma coisa aconteça do nada e fique perfeitinho. Vai lá e planta. Planta de manhã, planta à tarde. Você tem um emprego, mas tem um sonho, está no emprego, mas vai lidando com o seu sonho também, dando passos de fé naquele sonho. Então eu amo, porque eu comecei dizendo que Deus é o nosso maior incentivador. E tudo que nós temos que fazer é plantar sementes poderosas. Porque se nós quisermos colher coisas boas, nós precisamos plantar sementes de qualidade. Se colhemos o que plantamos, então nós precisamos levar a sério o que nós estamos semeando no solo da nossa vida. E observar qual a nossa conduta diante da vida. Sabe que hoje o que você plantou de manhã? O que você plantou à tarde? Da hora que você acordou, vamos lembrar... Semente, você disse, declarou, Deus me ama. E foi ousada. E declarou. E tomou posse, eu vou fazer proezas em Deus. E sorriu para as pessoas e foi educado, e se levantou, e foi educada, e foi gentil, e plantou boas sementes, palavras agradáveis. Foi trabalhar e executou o melhor trabalho. À tarde você estava animado. O que
nós temos plantado. Repare que nós colhemos o que nós semeamos. Se você quiser colher felicidade, já disse, plante felicidade. O que eu vejo é que muitas pessoas não estão se desenvolvendo exatamente porque não estão semeando. A semente de vitória que elas têm recebido. E quando semeiam, infelizmente as sementes são podres. Não são sementes que vão trazer uma boa colheita. A Bíblia diz em João 12, 24, eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra, tem que plantar. Primeiro você planta, e não morrer. Eu planto. E aqui tem um sentido muito especial. Eu tenho que morrer, aquela velha criatura tem que morrer. Aquela velha mentalidade, aquela velha criatura, aquela velha natureza. Ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos grãos. Eu lanço na terra a boa semente. Então, se ele não for plantado na terra e não morrer, vai ficar só. Mas quando ele é plantado, sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Isso é muito forte. Muito. A Bíblia ainda diz que nas épocas, a gente aprende isso em toda parte, nas épocas de dificuldade, plante uma semente. Lembra quando Israel era oprimido? Quanto mais era oprimido, mais crescia. Você está vivendo um momento de dificuldade? Você não desconta das pessoas, você planta uma boa semente. É aí que você avança. Você não pode parar de plantar porque tem um problema. Mas nas épocas de necessidades, você tem que plantar uma boa semente. Em Atos 20, 35 diz, fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor, há bênção maior em dar que em receber. Oh, mentalidade poderosa! E nós encontramos a viúva de Sarepta, semeou na vida do profeta, estava pronta ali para morrer com o filho. Aquela farinha e aquele azeite não acabaram. Quando o filho morreu, ela teve de volta. Aquela atitude de fé mudou a vida dela. A sunamita investiu na vida do profeta Eliseu. Só prosperou. Teve o filho. Quando ele morreu, teve ele de volta. Mais tarde, Israel entrou numa crise. Pois não fala que outra pessoa foi avisada, mas ela foi avisada por Eliseu para ela sair. Aquela crise não era para ela não tinha plantado para aquilo. Ela não passou. Ela foi livre do problema, porque ela vinha plantando uma semente diferente. E quando o tempo que ele disse, fica 7 anos fora. Quando findaram 7 anos, ela voltou. E quando ela voltou, ela teve a restituição até daquilo que não pertencia, que ela nem esperava. Ela recebeu, além da restituição das terras e casas, todo o tempo da colheita, o rei mandou dar a ela. Mas vai ver qual o histórico daquela mulher. Ela não podia ser tratada igual todo mundo, e ela não foi, porque há diferença entre o justo e o ímpio. Ela não foi. A Bíblia diz em Atos 28, no 7, próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre, disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados.
Eles nos prestaram muitas honras. E quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos necessários. Públio era o líder da ilha de Malta. E ele acolheu Paulo, investiu no ministério do Paulo, apoiou Paulo. Com isso, o pai dele, que estava muito doente, foi curado. Ele abriu portas para muitas outras pessoas serem curadas. Ele honrou Paulo e aquela ilha foi toda abençoada pela glória de Deus, exatamente por causa dessa atitude desse homem. Porque quando você dá, você recebe muito mais quando você planta. Olha o que o Salmo 112 diz para nós. Olha só, o quanto vale a pena nós vivermos esse padrão. É nesse padrão que nós precisamos estar. Louvado seja o Senhor. Como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Fala comigo, uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade. Fala comigo, em sua casa haverá riqueza e prosperidade. Olha aqui, e as suas boas ações permanecerão para sempre. Tudo que você planta no reino de Deus, na vida das pessoas, ninguém pode tirar de você, vai permanecer para sempre. Eu vivo dizendo isso para você. Por isso que Paulo falou, o que nós fazemos para o reino não é em vão. Ninguém pode tirar de você. Por isso que você nunca precisa se preocupar. Eu fiz por alguém, ele não me deu nem muito obrigado. Às vezes nós não recebemos daquela pessoa, mas as obras não são em vão. E elas vão permanecer para sempre. A luz brilha na escuridão para o justo. Está o mundo em trevas. Na vida do justo, a luz. Tem saída para ele. Ele é compassivo, misericordioso e íntegro. É assim que é o justo. O justo é compassivo, o justo é misericordioso e o justo é íntegro. Ele é inteiro, ele está inteiro em Deus. Feliz é o que empresta com generosidade. E conduz seus negócios com honestidade. Essa pessoa é muito feliz. Ela é uma bem-aventurada. Ele não será abalado. Sua lembrança durará por muito tempo, ninguém esquece dele, porque ele é honrado. Não teme más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor. Ele não teme, pode vir a notícia, olha, a notícia que vai acontecer, as piores coisas. Ele fala, não comigo, isso aí não é para mim, é igual a Sunamita, não é para mim, não foi para ela, foi uma crise violenta em Israel, mas não para mim. Ela foi poupada, porque não era o que ela estava plantando. É confiante e destemido, diga, o justo é confiante e destemido. Continue, olha com triunfo para os seus inimigos. Como é que ele olha para os inimigos? Diga, com triunfo. Compartilha generosamente com os pobres. E seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Ele terá influência e honra. Ele lidera, ele tem influência, porque ele tem testemunho. E ele é honrado. Eu vejo as pessoas querendo ter influência, ser honradas. Elas querem, eu quero influenciar, eu quero ter honra. Mas o que estão fazendo para ter isso? Estão vivendo o Salmo 112? O perverso, olha como é que fica o perverso, olha o perverso. E não pense que o perverso está só lá fora, viu? Tem muito crente perverso. O perverso verá isso, vai ver a vida do justo, essa vida maravilhosa, e ficará furioso. Rangerá os dentes de raiva, mas depois desaparecerá, e seus desejos serão frustrados. Porque a semente que ele está plantando vai vir contra ele mesmo. Porque como disse Paulo a respeito do que o Senhor Jesus disse, a melhor semente, o melhor lugar é aquele lugar de dar,
de generosidade, aquele lugar de temor. Pega o seu propósito, eu quero ler essa última passagem com você em pé. Olha o que Paulo falou em 2 Coríntios 9, 6. Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Se você quer uma vitória financeira, você definitivamente precisa amar dízimos, amar ofertas, se tornar uma pessoa generosa. Uma pessoa comprometida com o reino, com os assuntos de Deus. Olhar para o próximo com empatia, plantando uma boa semente na vida dessa pessoa, porque o que você faz, tudo que você faz, tudo que você fala, são sementes. O que você planta, quem vai colher é você. E você tem que lembrar, ó, Paulo inicia, ó, lembra, eu quero lembrar vocês, fala para a igreja de Corinto. Quem lança apenas algumas sementes, aqui ele estava falando de dinheiro mesmo. Quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração, diga decidir no coração. Isso, quanto dar. Você tem que tomar decisão aqui, ó. Não contribuam com relutância ou por obrigação, com questionamento, pois Deus ama quem dá com alegria. Aquela coisa, ai, como é bom fazer para o reino. Deus é capaz de lhes conceder. Esse versículo para mim é fora de série. Nós vamos, ó, eu vou ler sozinha, depois nós vamos ler juntos, e eu quero que você medite nele depois. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos. Todo. Seja a área que for. Para que em todo tempo, não é só olha, início de ano é difícil. No meio do ano é difícil. Final de ano. Não, em todo tempo. Todo tipo de bênção em todo tempo. Vocês tenham tudo. Olha só, Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos. Todo. Em qualquer área. Família, saúde, financeiro, profissional. Para que em todo tempo, qualquer tempo, seja tempo de crise, de fartura, início de ano, meio do ano, final do ano, não importa. Vocês tenham tudo de que precisam. Tudo de que precisam. Essa palavra não é minha. E muito mais, ainda, tudo que precisam, mais do que o suficiente, muito mais ainda, de maneira que possam repartir com os outros. Isso não é forte? Então vamos juntos. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo o tempo vocês tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda para repartir com os outros. Não é forte demais? Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia. Que eu sempre falo, por que Deus vai dar semente para uma pessoa que não semeia? Ele supre, Ele te dá a semente para você semear, e você não semeia? E depois o pão para o seu alimento, Ele vai suprir. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente.
e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo, fala comigo, em tudo, vocês serão enriquecidos. De novo, em tudo, diga tudo é tudo. Vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. Então, você vê que Deus nos abençoa sempre com um propósito. Sermos generosos na nossa vida, para com o reino, para com as pessoas. O Senhor está nos chamando para plantar sementes que transformam a vida. Sementes que nos levam além. Nós precisamos plantar com coragem as sementes poderosas hoje, agora, como nós temos aprendido. Coloca no seu coração o seu propósito e não tenho dúvida que Deus falou com você. Como é que eu comecei esse culto? Falando sobre ânimo. Deus é o nosso maior incentivador. Ele nos anima a continuar, a prosseguir. Ele nos estimula. E Ele nos manda plantar e plantar a boa semente. Em cada área da nossa vida. Então nos tornamos pessoas imbatíveis. Se você quer ser uma pessoa imbatível, siga as instruções da palavra de Deus. Que nós recebemos unção para perseverar, para vivermos animados, para construirmos uma vida estrondosa. E isso é andar com Deus. O que você vai fazer com o que você está recebendo? Você vai se levantar? Então levanta. Abandona a religiosidade, emocionalismo, ladainhas e se posiciona. Eu creio no que eu ouvi. E eu me posiciono corajosamente. É para mim. E assim será. Como eu sempre falo, eu estou me levantando para viver como Deus me chamou para viver. Para ser o que Deus me chamou para ser. Para atingir o que Deus me chamou para atingir. Em nome de Jesus. Você recebeu a palavra, o que você vai fazer com ela, que é o que eu sempre digo. Entrou, hoje renovou, o entendimento está aí, está claro, você está se levantando e está pronto para sair e dizer: sou outra pessoa, outra natureza, outra visão, outro comportamento. Chega, vou vigiar a semente agora. Vigiando a minha boca, meus pensamentos para não ter uma atitude, fazer uma escolha errada que vai me afundar. Não. Eu sei que depende de mim. Então eu vou dar condições para esse Deus que quer me abençoar. Oh, meus queridos, se essa palavra aqui não mexer com você, eu vou ler ele de novo enquanto você está em espírito. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos. Para que em todo tempo, qualquer mês, qualquer dia, vocês tenham tudo de que precisam. Tudo. O que você precisa? Saúde, salvação familiar, sua casa própria, carro, emprego, um salário maior, sabedoria, inteligência, visão. O que você precisa? Ânimo você tem, porque está aqui. Você não esqueceu, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que
que concede, o Deus que concede, o Deus que concede, Ele concede perseverança e ânimo. Eu tenho perseverança e ânimo. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo o tempo vocês tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda, para repartir com os outros. Oh, meu Pai! Uau! Eu não sei o que está acontecendo aí com você, mas o quanto isso me fortalece, me dá esperança, me levanta. Temer o quê? Está tudo certo. Eu tenho a palavra que me garante. E quem falou não falha, e não esquece o que falou, ele vela para cumprir. É para você também. Eu não sei que tipo de fé você vem praticando na vida, mas eu quero te dizer, se é uma fé religiosa, emocional, joga isso no lixo e pega uma fé viva agora. Você tem que crer, é para você, é para você. Você tem que acreditar, é com você, é para você. Você pode. Simplesmente precisa entender que tem que cooperar com Deus e se colocar na posição. Deus não faz sozinho, mas com você Ele vai fazer o que é mais importante. Ele te dá todas as ferramentas para você estar lá, para você realizar, para você atingir, para você conseguir. Ele nos dá. Você não é menos. Você não é incapaz, você não é uma vítima, você não está em desvantagem, você não é um coitado, você não é digno de pena, você não é esse estúpido ou a estúpida, você não é nada disso. O diabo muitas vezes quer colocar isso na nossa cabeça. Nós temos o Espírito Santo, nós podemos. Agora você não pode agir como um, porque esse é o grande problema. Se você continuar agindo como uma vítima, ou como uma pessoa tola, é isso que você vai ter. Como alguém que está sempre em desvantagem. Para mim é mais difícil, para mim é mais complicado. Na minha vida não acontece, ninguém me ajuda, ninguém me apoia, ninguém isso e aquilo. Para com isso! Nós temos uma palavra de Deus. Não é difícil fazer o que eu mandei você fazer. Preste atenção numa coisa. Não é fácil para ninguém. Não tem facilidade para ninguém. Acontece que algumas pessoas vão lá e lançam mão da unção, da perseverança, do ânimo, da coragem, do autocontrole, do amor, de tudo que foi dado. Elas entram e amarram o valente. Elas entendem que o reino de Deus ganha força e elas vão e se posicionam. E outras não. Outras vão continuar questionando e apresentando as suas desculpas e justificativas. Você está falando com elas e elas não estão para ouvir, elas estão para falar. E está na hora de cada um parar de falar e começar a ouvir a Deus. Muitos já falaram demais, já reclamaram demais, já se justificaram demais, já cobraram demais. Agora ouça a Deus e se coloque lá. Dê a Deus o que Ele está te pedindo. E eu não tenho dúvida que tudo isso que está aqui à nossa disposição vai ser materializado na nossa vida. Vai acontecer. E ninguém pode impedir. Fala com Deus com força. Ó Espírito Santo, vai agindo, vai tocando. O Senhor enviou essa palavra porque o Senhor quer agir. O Senhor quer se manifestar na vida de cada pessoa. Ei, Deus quer agir na sua vida. Deus quer te responder, mas Ele só age mediante a fé. Ele quer entregar a você, Ele quer fazer. Então levante-se corajosamente e creia na palavra de Deus. Receba essa unção de perseverança, de ânimo. Dê de bom ânimo. Levante-se com força e coragem. Deus está do seu lado, está com você. Deus está dizendo: eu vou fazer por você. É para você também. Eu estou pronto a me manifestar na sua vida. Eu tenho resposta
caminho. Confia. Você precisa crer. Toma decisões agora. Eu não vou mais semear sementes de questionamento, de teimosia, de reclamação, de vitimismo, de incredulidade, de dúvida. Estou abandonando, vou jogar isso tudo fora. Eu vou plantar semente da fé, da coragem, da ousadia. Eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. Eu fui feito à imagem e semelhança do Senhor. Eu sou uma pessoa forte, determinada. Deus me fez forte. Eu tenho sabedoria, eu tenho inteligência, eu tenho capacidade de ir além. A unção do Senhor está sobre mim. Eu não tenho que me esconder em lugar nenhum. Eu não tenho que esperar que a minha vitória venha das mãos de alguém. A minha vitória vai vir das mãos do meu Deus, através da minha perseverança, do meu trabalho. Eu vou continuar. Eu estou me levantando e não há impedimento que será páreo para mim. Nada vai me fazer parar, nem me curvar. Eu posso ir além. Não vou temer os problemas, nem os desafios. Não vou temer os obstáculos. Eu não vou temer as situações que cruzam o meu caminho. Eu não vou mais viver essa vida sem avanços. Uma fé que não me leva a vencer. Eu tomo posse de uma fé de resultados. Eu me animo em Deus agora. E eu tomo posse disso. Vamos, fale com Deus. Cadê? Fala com Deus. Vamos, força. Ânimo. 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 Senhor, vai passando do teu sangue sobre o teu povo. Vai queimando cada um do alto da cabeça, planta dos pés. Eu repreendo todo espírito do desânimo, da covardia, do medo, meu Deus, do cansaço. Senhor, do desânimo, todo pensamento contrário, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Toda força demoníaca que tem vindo contra essa pessoa, eu repreendo em nome de Jesus. Toda cegueira, espírito da cegueira que causa a cegueira, da incredulidade, da dúvida, toda força maligna que ainda cega, oprime, escraviza essa vida, saia em nome de Jesus. Que cada um seja livre agora, Senhor. Vai libertando, vai passando do teu sangue sobre cada um, cobre cada um com teu sangue. Vai levantando, vai fortalecendo, vai animando. Senhor, vai renovando, renova mentes e corações. Troca corações de pedra por de carne. Senhor, transforma, muda o espírito. Senhor, troca o espírito. Ó meu Deus, muda a visão, dá o entendimento, dá a visão que ela precisa. Que ela se levante animada, que ela creia, que ela declare, que ela profetize, que ela tenha convicção do espírito dela. Eu abençoo o teu povo, meu Pai. Eu abençoo. Vai restaurando, restaura cada vida, meu Deus, restaura, meu Deus, restaura, reconstrua, restitua, levanta essa vida com grande poder. Eu ligo aqui na terra todas essas vitórias, para que sejam ligadas no céu, e eu desligo cada situação contrária na vida dela aqui na terra, para que seja desligada do céu. Eu profetizo a vitória dessa pessoa, que ao sair daqui ela saia animada, porque o Senhor falou conosco, nós faremos proezas. Eu quero que você diga isso com força. Em Deus eu vou fazer proezas. Sim, eu vou fazer proezas. Sim, eu tenho unção. Eu tenho unção para fazer, para suportar, para avançar. Em Deus eu vou fazer. Eu e Deus, nós vamos realizar proezas. Proezas. Tem uma unção poderosa de vitória sobre mim. Creia nisso. Tem uma unção poderosa de vitória sobre você. Sim, tem uma unção poderosa de vitória sobre você. Então se levante com força e siga o seu caminho corajosamente. E tome essa decisão aí. Eu não vou parar, não vou me curvar. Deus está comigo. Eu vou saltar muralhas com o Senhor, e nada vai poder me deter. A bênção do Senhor está sobre mim. Senhor, reveste o teu povo de força e de poder, e que saia daqui um povo animado e determinado, um povo focado, ó meu Pai, um povo que tem convicção de que o Senhor está agindo em favor. Ó Deus, eu peço a resposta e a definição na vida dessa pessoa, que ela saia convicta, meu Pai, de que a mão do Senhor está sobre ela.
Eu quero que você diga isso: a mão do Senhor está sobre mim. A unção do Senhor está sobre mim. Eu sou forte, abençoado e uma pessoa vitoriosa. Nada vai me fazer parar. Minha vida já foi restaurada, reconstruída, totalmente restituída. Diga: eu sou mais que vencedor. Eu sou uma pessoa imbatível. Eu posso vencer todas as coisas. Eu tenho o poder de Deus na minha vida. E eu vou além. A Bíblia diz que eu vou andar nas alturas. Então eu vou. Diga: eu vou andar nas alturas, em lugares altos, porque é promessa do Senhor. Eu creio nisso. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém.